Existe algo mais no capítulo 39, é interessante, existe também um outro traço literário que os irmãos devem observar, é que o capítulo 39 tem as duas últimas descidas de José. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a história de José, a história inicial de José, tem 3 descidas. Ele desce 3 vezes. E antes dele ser exaltado e colocado numa posição de governo e de poder e de autoridade sobre todo o Egito, e no final quase que sobre todo o mundo, por causa da administração que ele passou a ter dos alimentos que chegavam ao mundo todo, antes disso ele teve 3 descidas, ele desceu 3 vezes. A primeira descida de José aparece no capítulo 37. Os irmãos se lembram dessa descida. Como foi essa descida no capítulo 37? Se os irmãos olharem e voltarem um pouquinho as páginas da Bíblia, verão para onde ele desceu. É a primeira descida de José. Capítulo 37, 23 e 24. Diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Essa é a primeira descida. Para onde ele desceu? Para um poço, para a cisterna, a primeira descida dele. E aí então, quando nós chegamos no capítulo 39, tem mais 2 descidas. E o escritor quer mostrar isso. Quer mostrar José descendo, descendo e descendo. E ele consegue isso agora no capítulo 39, mostrando outras 2 descidas. A próxima descida está no versículo 1. José foi levado ao Egito. Essa é uma outra descida. Inclusive, na linguagem bíblica, sempre que se fala de sair de Canaã e ir para o Egito, como era a linguagem? Eles desceram para o Egito. Eles desceram para o Egito. Então, nós temos aqui a segunda descida. E sabemos o que aconteceu nessa segunda descida. Não foi uma boa descida. Ele desceu para o Egito e, ali no Egito, foi vendido como escravo. É a segunda descida de José. E onde nós temos a terceira descida de José no capítulo 39. No capítulo 39, no versículo 20, você vê a terceira descida. E aí você vê no versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. José chegou no fundo do poço. Então nós vemos isso. E é interessante observar tudo isso. Nós não podemos negligenciar essa visão, porque existe embutido aqui uma lição vivencial importante, que é bom já destacar isso, é bom já olhar para isso com atenção. O fato de Deus abençoar alguém não significa que a pessoa não desça. A pessoa desce. Isso não é sinal de castigo, isso necessariamente não é sinal de falta de fé, não. Muitas vezes o plano de Deus para a vida de alguém envolve, em alguns momentos, descer, e descer bastante. Nós não sabemos muitas vezes quais são os seus planos. José não tinha uma visão muito clara do que iria acontecer. Ele permanecia fiel. O Senhor era com ele, o Senhor estava com ele, já veremos já o que significa o Senhor estar com ele, aprenderemos isso daqui a pouquinho. Mas é interessante observar o modo como Deus age na vida das pessoas que o servem. Servir ao Senhor não é garantia de nunca cair no poço. É importante aprender isso. Cuidado com as teologias mentirosas. Porque teologias mentirosas dizem: se você serve ao Senhor, você sempre se dá bem. Se você serve ao Senhor, é só subida, só alegria, né? Só montanhas, uma montanha maior que a outra. E na história de José, o personagem mais piedoso de todo o livro de Gênesis, antes da subida, teve muita descida. E eu garanto, dificilmente vocês vão descer tanto quanto ele desceu. Espero que ninguém aqui seja lançado numa masmorra no futuro. Mas ele desceu até o máximo que alguém poderia descer. Uma masmorra egípcia. Um escravo criminoso jogado numa masmorra. Então nós percebemos isso. Essas descidas presentes aqui. E o autor bíblico quer mostrar isso. O autor bíblico quer mostrar isso, inclusive, ressaltando que foi graças a essas descidas que ele se tornou
governador. Como Deus usou José? A questão não é que Deus o colocou, antes de eu ficar rico eu tenho que cair num buraco. Não, não é isso. Nada disso. O objetivo de Deus não era deixar José poderoso e rico, não. O objetivo do Senhor era salvar Israel da fome, da morte. Salvar Israel e o mundo da fome. Esse era o objetivo do Senhor. Não era fazer Jacó prosperar, não era José prosperar, não. O objetivo era salvar da fome. Para salvar da fome, José tinha que ser governador. E é interessante observar isso. Nós percebemos aqui que, com o objetivo de alcançar esse alvo, ele fez com que José fosse descendo, descendo e descendo. Cada descida de José contribuiu para que esse objetivo dele se tornar governador e salvar o mundo se realizasse. José só se tornou governador do Egito e salvou o mundo da fome porque essas descidas aconteceram com ele. Ele foi para uma cisterna, ele desceu para o Egito, ele desceu para uma masmorra, e só por causa dessas descidas ele se tornou governador que salvou o mundo da morte, da fome, da aniquilação completa.